Você já passou pela experiência de estar saindo com um homem, conhecendo um homem e ele simplesmente esfriar e sumir? Parece que aquilo que era tão promissor se tornou um nada até que o ghosting veio e ele nunca mais falou com você. Quero te falar nesse vídeo os 3 grandes motivos do porquê um homem esfria e some. Meu nome é Gustavo Galhardo, eu sou especialista em atração, conquista e sedução e ensino você, mulher, a deixar um homem na palma da sua mão e, é claro, o careca mais charmoso desse Brasil, o seu amigo. Me tenha como um amigo. Eu quero ver você sendo feliz na vida amorosa, então por isso eu preciso te ensinar o segredo a respeito dos homens e te ensinar a ser uma mulher que é levada a sério. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like nesse vídeo e manda para sua amiga que sempre vê os homens aparecendo, interessados, mas esfriando e sumindo. Vamos lá, por que que o homem esfria e some? Homens são diferentes de mulheres. Homens, eles são muito mais práticos dentro de um relacionamento do que as mulheres. Então imagina que enquanto a mulher ela vai esquentando, o homem esquenta rápido, mas ele também tem a tendência de esfriar muito rápido. E hoje, em tempos de redes sociais, em tempos de aplicativos de relacionamento, é muito mais fácil um homem esfriar e sumir do que antigamente. Afinal, hoje, para que um homem suma, é só ele parar de responder, é só ele bloquear, é só ele simplesmente sumir da sua vida e pronto, aquilo que parecia ser tão promissor acabou, aquilo que parecia ser tão bacana acabou. E então os homens, eles somem. E eu sei que é frustrante para você ver que um homem sumiu. Parecia que ia dar certo, ele parecia ser muito bom, mas nesse vídeo eu vou te explicar então por que que os homens somem. O primeiro motivo, ele é um motivo clássico e simples. Na verdade, esse homem saiu com você uma vez, saiu com você 2 vezes, saiu com você até mesmo 3 vezes, mas de fato ele acha que consegue algo melhor. Sim, estou sendo duro com você neste momento. Mas é verdade, talvez ele saiu com você e disse: eu acho que eu consigo uma mulher mais bonita. Pelo padrão de mulheres que eu saio, eu consigo uma mulher mais interessante do que ela, eu consigo uma mulher mais nova do que ela, eu consigo uma mulher mais inteligente do que ela. De alguma forma, esse homem não te achou tão interessante. Eu vou falar particularmente de mim agora, porque sou homem e posso explicar um pouquinho sobre os homens através das minhas atitudes também. É que, geralmente, quando eu saía 1, 2 ou 3 vezes com uma mulher e depois eu dava um ghost ou simplesmente eu ia esfriando com aquela mulher, é porque de alguma forma eu não me enxergava com ela no futuro. Seja porque eu não a achei tão bonita assim, seja porque a nossa vida era diferente, seja porque ela era mais velha, alguma coisa que não se encaixava, não estou criticando mulheres mais velhas, ou muito mais nova, tanto faz, mas de alguma forma ela não se encaixava na minha vida, naquilo que eu espero de uma mulher que esteja do meu lado, e por isso eu sumia. E aqui eu estou falando dos critérios básicos, antes de conhecer a pessoa. Estou dizendo sobre idade, sobre religião, eu estou falando sobre a beleza, porque chegou lá e a pessoa não era tão bonita assim, porque ela se vestia de um jeito que eu não gosto, enfim, coisas que são critérios ali básicos para a gente se atrair por uma pessoa ou não, para a gente achar que essa pessoa era compatível ou não. Então, o homem, ele vai sumir quando ele perceber que você não é compatível com aquilo que ele esperava, que ele não se interessou tanto por você. Geralmente está muito relacionado à beleza. Ele olha e fala: não, eu acho que eu consigo uma mulher mais bonita do que ela, uma mulher mais gostosa do que ela, enfim, homens são assim, querendo ou não, achando bonito ou não, legal ou não, homens são assim. O segundo passo do porquê que um homem esfria e some é de fato porque ele
nunca quis nada com você. Ou seja, ele já sabia que você não era compatível com ele, então ele fez o tal do flerte culposo, quando não há intenção de se relacionar de fato. Às vezes não há intenção nem de sair com você, às vezes não há intenção nem de te conhecer. Ele só queria flertar, ele só queria validar o próprio ego, ele só queria flertar por esporte. Homens flertam por esporte, homens são caçadores. Então, às vezes você está lá conversando com uma moça e você fala: deixa eu ver se eu vou dar uma flertada nela, e ela cai na minha. Deixa eu ver se ela ficaria a fim de mim. Deixa eu ver se ela sairia comigo. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Era um flerte que eu nem tinha intenção de realizar. Às vezes a pessoa morava longe, às vezes a pessoa tinha uma religião já que eu já sabia que era diferente da minha e por isso eu sabia que a gente não ia se relacionar. Ela não estava ali no meu quadro de pessoas que eu me relacionaria, que eu teria um relacionamento sério, mas eu flertei, eu me esquentei, às vezes a mulher era bonita, interessante, então dava para sair com ela ali para uma coisa que não fosse séria, mas era só isso, porque na hora de ser sério, precisava ter outros atributos que essa pessoa não tinha. Coisas que se enquadram na minha vida, que eu desejo em uma mulher sobre talvez uma postura religiosa, comportamental, de valores de vida, sobre como ela pensa, enfim, eu tô aqui só falando para você coisas que talvez não, incongruentes. Ah, ela tinha filho e eu desejo uma pessoa que não tenha filhos, enfim. Ou a pessoa não tem filhos, eu quero uma pessoa que tem filhos. Entende? Não é a respeito das características, é a respeito de não se enquadrar em mim ou em outro homem, no homem que você deseja, e eles estão esfriando, porque na verdade eles nunca nem pensaram em se relacionar com você. Mas há o terceiro ponto, e é esse o mais importante do vídeo, é que o homem, ele chega, ele te acha bonita, ele te acha interessante, você se enquadra no que ele deseja para uma pessoa com ele ali no checklist, no currículo, mas quando ele se envolve com você, você não desperta as emoções que você deveria despertar na vida dele. Ele te olha, ele sabe que você é interessante, sabe que você é bonita, sabe que você é legal, só que ao invés de você atraí-lo com o seu comportamento, atraí-lo com as suas atitudes, deixá-lo viciado em você, você o afasta com as suas atitudes. Você não consegue ser magnética, você não consegue deixar esse homem completamente afim de você. Por que isso acontece? Muitas vezes porque você é insegura, porque você é ciumenta, porque você está muito desesperada para uma pessoa gostar de você, está muito desesperada para que esse homem te leve a sério, que você não consegue ser uma presença cativante, uma presença viciante. Você, ao invés de gerar desejo, você gera repulsa com cobranças, com vexames, porque ficou bêbada e aí falou besteiras que não deveria falar, porque você já foi falando coisas que não são bacanas de se falar durante falando coisas que não são bacanas de se falar durante a conquista, porque você já teve algum comportamento que deixou esse homem falando assim, será que essa mulher é de valor ou não? Será que essa mulher é interessante ou não? Porque você não tem assunto para conversar, porque a coisa já caiu numa monotonia, numa coisa sem graça, ao invés de ter vida naquele relacionamento, ao invés de ser uma presença ali realmente cativante, você não foi. Mas também existe o lado de que você foi em excesso grudenta, em excesso presente, em excesso disponível, em excesso, e tudo que está em excesso enjoa. Saber fazer falta faz parte
do jogo da conquista, faz parte do jogo do interesse. Quando você está ali sempre disponível, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma forma de pensar a respeito do que os homens gostam ou não, simplesmente achando que a coisa vai virar romance de forma automática, você pode cair no erro de se tornar uma mulher que o homem vai simplesmente esfriar e ele vai sumir, porque você não cativa a atenção dele, não prende a atenção dele. Começa sendo muito legal, ele olhando para você e pensando, cara, essa mulher é incrível, mas daqui a pouco ele começa a ver que o seu comportamento é um comportamento de uma mulher que não é uma mulher incrível. E aí você quebra o que ele mesmo estava pensando ao seu respeito, de que você é uma mulher de valor, que você é uma mulher que não aceita qualquer coisa, que você é uma mulher autoconfiante, que você é uma mulher que sabe o que quer, que você é uma mulher que realmente o homem tem que investir. Você mesmo quebra essa conexão porque se torna chata, sem graça, ciumenta, você se torna uma mulher que aceita qualquer coisa. E aí, qual que é o resultado disso? O homem, ele esfria e se afasta. Mas se você não quer ser mais essa mulher que o homem se esfria e se afasta, mas quer se tornar a mulher que o homem se conecta e deseja ter um relacionamento sério com você, na descrição do meu vídeo existe o meu treinamento chamado Do Rolo ao Namoro. Através desse curso, milhares de mulheres já foram pedidas em namoro e você pode ser a próxima. Aproveita o desconto que está acabando, está nos últimos dias, e garanta a sua vaga e seja a próxima a ser pedida em namoro. Um beijo, tchau!